Muito bem. O meu nome é Luciano Firmino, do Vale. Nós estamos fazendo essa proposta de estudo no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, onde nós vamos ver a importância da filosofia para analisar certos acontecimentos atuais, baseados em alguns teóricos, e assim podermos fazer uma reflexão e podermos aí examinar esses acontecimentos atuais e perceber, não é, a importância que a filosofia tem para os dias de hoje e para a nossa construção e desenvolvimento dentro de uma questão crítica, que pode ser assim bem aproveitada, tendo em vista o ponto principal, que a filosofia abrange várias formas de interpretações, certo? E nesse trabalho que eu estou aqui ministrando, eu escolhi um caso muito recente, que eu vou pôr aqui para você no vídeo, sobre o governo Trump faz uma proposta de 50 milhões para ter Nicolás Maduro. Nós vamos examinar essa notícia baseado em um teórico, Michel Foucault, né, cujo a teoria é questão de poder, né? Essa iniciação filosófica, a gente perceber como analisar esses acontecimentos por meio da filosofia e não por meio do senso comum. Esse é um ponto que eu queria muito frisar nesse estudo aqui com vocês, tá bom? Eu vou pôr aqui no vídeo a manchete, certo? Do portal G1, e vocês vão receber, né, como estudantes do ensino médio, vão receber o material impresso, e depois daí ainda vai fazer uma atividade para assim, prática, e verificar que é importante a gente usar os teóricos para interpretar, não é, certas situações política, cultural, social e assim por diante. Eu vou pôr aqui rapidamente e vocês já vão ficar dentro do nosso assunto. Deixa eu só pôr aqui rapidamente. Pronto. Deixa eu só organizar aqui. Tem que ter uma propaganda, né? Mas eu acho que vai dar para ver aí. G1, né? Governo Trump dobra para 50 milhões de recompensa por informações que leve à prisão ou condenação de Maduro. Então, é um assunto muito debatido atualmente. Tem até um vídeo aqui, ó, no site aqui que eu estou pondo para vocês. Mas, enfim, vejamos o seguinte. Eu estou levantando a questão teórica, né, para interpretar os acontecimentos. Então, a gente vai trabalhar, né, um tema que vai conectar a filosofia, a política e acontecimentos geopolíticos da atualidade. Isto é, o poder, né? Então, a partir daí, essa notícia que é real, e vamos verificar como esse conceito de poder da filosofia, né, pode nos ajudar a entender melhor os acontecimentos internacionais e até mesmo nacionais, tá? Então, teoria e prática, que nós vamos trabalhar aqui. Então, a notícia que escolhi justamente vem do G1, né? O governo Trump dobra para 50 milhões recompensa por informações que levem à captura, à prisão ou condenação de Nicolás Maduro, certo? Pode parecer, aparentemente, apenas um fato político, algo simples, né, para algumas pessoas. Mas por trás dessa notícia, desse acontecimento e dessas informações, que muitas das vezes podem ser manipuladas, pode conter um teor fortíssimo de questões ética, morais e filosóficas, muito importante. Então, nosso objetivo com isso, basicamente, é fazer um exame, fazer uma análise dessa situação específica, usando o conceito de poder, certo? Entender como ele está presente
em várias camadas da sociedade. E esse poder pode ser debatido. Como esse poder ele pode ser usado, né? Se ele vai ser legitimado ou se não vai ser. Eis a questão. Então, a gente vê que, primeiramente, a importância da filosofia, tá, para as pessoas que estão no ensino médio é essa. Porque a filosofia ela trabalha com teoria, pressupostos. Então, o poder não é apenas a capacidade, né, de mandar e de usar a força física. Basicamente, né, a princípio, é a base para isso. Né? Porém, necessariamente não é só isso. E por que não? Porque, pegando como, por exemplo, o filósofo Michel Foucault, certo? Ele vai mostrar que o poder está em todos os lugares, em várias camadas da sociedade, e assume diversas formas, como economia, política, cultura, simbólica, e está justamente em várias instituições, igreja, governo, centros psiquiátricos, e assim por diante, presídios, certo? Então, o poder se manifesta, por exemplo, quando um Estado influencia outro, quando uma autoridade cria leis, ou quando discursos e narrativas moldam o pensamento, o comportamento, o nosso jeito de ver o mundo. Então, o poder de determinada questão pode fazer movimentos que fazem a gente se condicionar ou não a favor disso ou daquilo. Então, no caso dessa notícia, que vocês já receberam aí impresso, né? Fica mais fácil de verificar. Então, o poder está sendo exercido por meio de incentivos econômicos e pressão política internacional. Basicamente é isso que os grandes noticiários estão trazendo para nós. Então, a pergunta, baseado nos acontecimentos, né, e na teoria que nós estamos utilizando, né, é assim poder investigar. É o seguinte, a pergunta ou questionamento sobre esse tema geral é o seguinte: até que ponto o uso de recursos financeiros para capturar um líder estrangeiro é uma forma legítima de exercício de poder? O que vocês acham? O que vocês imaginam, pelo menos, se isso vamos dizer assim, se isso é ou não viável? Ou, para alguns, se isso é ou não bom, né? O que isso traz de importante para nós? Será que esse ato de justiça internacional, ou é um ato de justiça internacional, ou é uma violação da soberania de outro país? Há uma contradição, né? Esse tipo de questão que a filosofia aborda nos ajuda a pensar com muita profundidade. Então, esse acontecimento seria resultado de uma justiça internacional ou uma violação? Existem grupos que dizem que é a justiça internacional, outros grupos já dizem que é uma violação de soberania. Então, muitas das vezes, esses dois discursos de poder, né, podem nos agradar, dependendo da intenção e do tipo de compreensão dos acontecimentos dessa geopolítica, que, de certa forma, indiretamente podem, assim, nos atingir, de certa forma. Né? Muitas vezes a gente não tem nada a ver com a situação X, mas algo pode afetar, nesse caso, a economia, né, a geopolítica, como um todo. Então, a partir disso aí, a gente vai fazer uma atividade, certo? E que a gente vai poder imaginar tudo isso dentro da nossa sala de aula. Então, primeiramente, a gente vai projetar, e vocês vão receber aí a questão do material impresso, para vocês poderem refletir. E depois, a gente vai formular questionamentos, como, por exemplo, que tipo de poder aparece nessa notícia do G1? É um poder econômico? É um poder político? É um simbólico? É os três? É os dois? É um só?
Então, essa ação é legítima ou não? Esse tipo de ação é uma justiça internacional ou uma violação de soberania? Por quê? O que você acha? Então, essas questões podem ser mais aprofundadas, né? Baseado, obviamente, no que na filosofia de Michel Foucault oferece. E a gente pode dizer o seguinte também: o poder econômico pode ser considerado uma forma de coerção. Então, nós estamos aqui refletindo sobre essa matéria, sobre esse acontecimento, mostrar a importância que a filosofia tem para você analisar ou interpretar esse dado escrito ou essas notícias, né, de uma forma que você pode aí entender melhor. Depois disso aí, depois que a gente puder ir construir e responder essas perguntas, a gente pode também criar dentro aqui no nosso espaço justamente um debate. Um debate, vamos dizer assim, um debate socrático, né? De buscar aí a melhor compreensão do assunto. Não que haja, assim, a ideia de vencedor, mas apenas para extrair mais informações que nos leve à compreensão melhor do mundo por meio da filosofia. Nesse debate, a gente vai dividir em dois grupos. A gente vai dividir, certo? O primeiro grupo, ele vai defender que essa ação de Donald Trump é uma ação legítima, viável, boa, né? Como forma de proteger a democracia e combater crimes, né? Então, o primeiro grupo vai defender essa ação, certo? O segundo grupo vai defender que essa ação não é boa, não é legítima e fere a soberania de outros países, ou desse país, né? Então, esses dois grupos vão, a partir dessas perguntas aí, criar respostas e depois as pessoas vão poder aí conversar. Nessa conversa, criar um debate onde vai haver primeira premissa, segunda premissa, terceira premissa e conclusão. E aí a gente vai construir melhor esse assunto. Então, a regra principal é estar dentro do assunto, ok? Cada grupo vai ter 10 minutos, no mínimo, para responder as perguntas e questionários. Depois, 10 minutos, né, com réplica e tréplica, certo? Todos podem se envolver no assunto, né? Podem até criar desenhos, imprimir alguma coisa, né, rapidamente, formular aí um texto para expor, certo? E assim a gente vai ver o quê? Dentro dessa notícia, dentro da filosofia, da teoria de Michel Foucault, dentro dessa atividade questionadora, dessa atividade de debate, o seguinte: essas atividades vai mostrar a filosofia e a atualidade, que andam juntas. Ao analisar a notícia, a gente vai perceber que o conceito de poder vai muito além da força física. Envolve dinheiro, influência, narrativa e legitimidade. Ou seja, veja como a filosofia abre nossos olhos, né? Para a gente perceber, né, esse espanto filosófico, como é importante, veja só. E o mais importante disso tudo é que nós estamos desenvolvendo uma leitura altamente crítica sobre notícias atuais, né? Aprendendo a identificar questões éticas, filosóficas, por trás dos fatos. Veja só que mesmo que a filosofia esteja há séculos distante de nós, né, do seu sentido original, na sua origem, na sua gênesis, ela acompanha o mundo atual, mesmo sendo um mundo pós-moderno, certo? Então, no final de tudo, a filosofia, né, como disciplina, como ciência, né, nos ensina o quê? Que a compreender melhor o mundo, certo? A nós mesmos, e a entender melhor quais conceitos estão por trás de certas informações, como, por exemplo, o poder. Então, o poder compreende como o mundo está funcionando. Esse é o fundamento, né, que nós estamos aqui apresentando aqui a vocês. Então, espero ter conseguido aí fazer você entender melhor o papel da filosofia nesse mundo atual, certo? Dentro aí da turma
do primeiro ano do ensino médio. Espero que vocês consigam, né, através, obviamente, da reflexão de Michel Foucault, né, de seu conceito filosófico do poder, analisar essa notícia, analisar essa matéria, analisar essas informações, né, geopolíticas e que nos afetam direta ou indiretamente para o bem ou para o mal, certo? Então, a filosofia te ajuda nessa questão. Ela te ergue o pensamento, né, sobre o mundo. Mesmo que você não queira, né, se despertar, né, mas a filosofia, ela incita, ela cria, né, essa questão aí filosófica para a gente poder compreender melhor. Então, eu agradeço a oportunidade de estar ministrando esse estudo aqui, certo? É um privilégio, é um prazer. Espero participar de outras oportunidades como essa. E, acima de tudo, a conclusão que nós, ao analisar qualquer matéria, seja ela política, da educação, da cultura, por meio da filosofia, dos teóricos, é justamente o quê? É a atitude filosófica. Se essa matéria, se esses conceitos que eu pude trazer aqui a vocês criou a atitude filosófica, eu posso dizer que eu fiz o meu papel. Porque o papel, basicamente, da filosofia é criar atitude filosófica em cada ser humano, certo? Então, eu agradeço novamente, espero que tenha contribuído aqui. Forte abraço e até breve.